Olá, amigos de Safras e Mercado. Sou jornalista da agência Safras, Alessandro Carvalho. Estamos começando Safras Entrevista. Hoje é segunda-feira, 5 de setembro. Não há pregão na Bolsa de Nova York, em função do feriado, Dia do Trabalho, nos Estados Unidos, mas estamos aproveitando para um bate-papo sobre o mercado de café com o Luiz Monteiro, especialista em café da Terra Investimentos. Tudo bem, Luiz? Bom dia, Alessandro. Bom dia, pessoal da Safras e Mercados. Tudo jóia? Bom dia. Bom, já digo para você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, inscreva-se, ative as notificações. Todo dia temos vídeo novo para você. Entre em safras.com.br, conheça a plataforma de Safras, peça uma demonstração gratuita. Esteja junto conosco nas nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo também. Bom, Luiz, já vou compartilhando aqui a tela para a gente dar uma olhada na Bolsa de Nova York Café, que a gente Ótimo. conversa em cima dos números. Temos aí o gráfico do contrato dezembro, né, que é referência neste momento no mercado internacional de café, e a gente vê que nos últimos dias, bem à direita, aí nós temos uma escadinha descendo em vermelho, né, Luiz? O mercado acabou recentemente chegando lá em cima, né, um patamar quase de 244 centavos de dólar por libra-peso. Esse é o patamar mais elevado em 6 meses, e depois começou um movimento de correção, rompeu 2,40 para baixo e caiu abaixo no último pregão na sexta-feira dos 2,30. Como é que você está vendo esse comportamento? Isso. Tem muitos elementos para a gente conversar que estão determinando esse sobe e desce, né, Luiz? Exato. O mercado de café, como a gente já conversa há muito tempo, é cheio de variáveis, né? É um dos mercados mais difíceis, vamos dizer, de se atuar. E nos últimos anos a gente vê ainda mais complicado com todo o cenário mundial, brasileiro que tem influenciado. A gente viu um movimento esses dias bem forte em Nova York, né? Compras, como você mostra no gráfico, engatilharam uma forte alta. A gente atribui esses movimentos a dados, vamos dizer, macro, né? Essa dúvida do cenário mundial em relação à economia, uma possível recessão. Junte-se a isso problemas climáticos em alguns países da América Central, é, e assim como do Brasil, né? Fica essa questão de safra brasileira, como que vai ser a quebra, como que é a tendência do clima daqui para frente, né, para o próximo ano. Então, tudo isso ajuda a aumentar a tensão, a volatilidade do mercado. E a gente vê esses movimentos muito fortes, né? Vamos dizer assim, em Nova York. Temos também uma mudança nos últimos anos, há vários anos já, da atuação de algoritmos, de fundos, em instituições que utilizam pontos técnicos, né, para atuar no mercado. Em alguns momentos ajudam a distorcer, né, de certa forma, dentro desses movimentos grandes. É verdade, Luiz. Olha, nesse movimento aqui que a gente teve de alta, né? Sim, A gente teve, é claro, esses cenários aí financeiros, né? Movimentos de petróleo. Você estava exato. falando aí de algoritmos. O mercado acaba naquela cesta de commodities, índice CRB, vai uma onda toda para um lado, uma onda toda para o outro, e aí acaba dando essa, como você falou, essas distorções. Mas nós tivemos nesse movimento de alta também aquela questão que você também citou do clima, né, Luiz? Porque o mercado começou a olhar para a safra de 2022 do Brasil, que está em fase final de colheita agora do Arábica, o Conilon já terminou, né? Mas Sim. começou a olhar e a ver que, olha, a gente já previa uma safra muito prejudicada em função do clima do ano passado, com seca, com geadas, né? Mas parece Uhum. que, olha, vai ser menor ainda do que se imaginava, mesmo com isso. Inclusive, Safras e Mercado, Safras Consultoria colocou aí uma revisão, né, de uma diminuição em relação ao que já esperava de uma safra prejudicada
de mais de 3 milhões de sacas no Arábica, né? E que a produção ficaria, então, no caso, entre 35 a 35,5 milhões de sacas de Arábica. Outras instituições também estão reduzindo suas projeções. E também, Luiz, olhou aí essas chuvas de agosto e viu, puxa vida, choveu de forma antecipada, abriu floradas, né? Eu conversei com algumas regiões aí do sul de Minas que falaram em florada de 10, 15, 20%, né? Do potencial da florada. E se não continuar chovendo, não tem o chamado pegamento da florada, e isso já resulta em prejuízo para o ano que vem. Como é que você viu aí essas informações, né? E a preocupação que tem no mercado em relação tanto ao que colheu, que está colhendo no final agora, e a safra do ano que vem? É, dentro de todo esse cenário que a gente comenta, diversos números vêm sido divulgados, né? O do Safras, com certeza, é um dos números importantes do mercado, né? Pelo fato do seu histórico, da sua neutralidade, vamos dizer assim, né? E quando você olha todos os números do mercado, a gente começa, eu pelo menos, começo a trabalhar com uma média do que é dito, né? Porque senão a discussão também começa a ser muito grande, porque volta como era no passado, como foi a última, como que afetou, qual que é a quebra, né? Isso. E a gente entra numa discussão infinita que talvez a gente possa falar agora que não se fala, não se discute de futebol, religião, política e de É safra, verdade. talvez, né? Pra, mas a quebra realmente ocorreu, isso é sabido, isso foi precificado pelo mercado. Alguns números saíram na semana passada de cooperativas da Cocamig e da Cochupé, soltaram novos dados. Então fica esse debate aí de como foi prejudicado e como será daqui para frente. Como você citou, tivemos algumas chuvas, viemos há 15, 20 dias falando de seca, seca, seca. Algumas agências externas ou players do mercado externo soltando até algumas notícias, do meu ponto de vista, exageradas, falando sobre seca nesse momento, que sabemos que é um momento que não se é observada chuvas, né, Sim. na área produtiva do Brasil, né? Então me surpreendeu de certa forma uma enxurrada de notícias falando sobre seca nesse momento. Agora, se falar de uma projeção, de uma possível laninha, alguma coisa agora daqui para frente, acho que é válido de ser analisado. Então, como você citou, tivemos chuvas, algumas chuvas há alguns dias, iniciou-se a florada, e agora seguimos nesse debate aí, né, de como que essa florada vai representar, como vai dar sequência ou não, como estão as previsões de chuvas para os próximos, para as próximas semanas, vamos dizer assim, né? Sim. Espero que elas venham, porque a gente quer que a safra seja boa, que os produtores consigam produzir, dar sequência e termos um resultado melhor para todos, né? Tá complicado, o setor passa por um momento, vamos dizer, tenso, né? E fica, como a gente disse, essa incerteza sobre o que pode acontecer nas próximas semanas aí para o setor. Junte-se, como você citou, o mercado todo global, todos ficam observando a cesta de commodities, o movimento dos fundos, todas essas oscilações, né? Claro. Não, Luiz, e sempre destacando o seguinte: a gente tem muito respeito pelos números que são colocados, é claro, pela Conab, pelo governo, né? Procuramos fazer os nossos levantamentos da melhor forma, não é? E respeitando sempre as opiniões e indicações de todo mundo. E realmente Sim, os produtores brasileiros tiveram muitas dificuldades, os produtores de café especialmente, né, uma safra deste ano que no ciclo produtivo de arábica era para ser um ciclo alto produtivo, em sim, muitas regiões se inverteu o ciclo por causa desses problemas climáticos, os produtores também enfrentando
custos em elevação, com fertilizantes, com guerra na Ucrânia, né, com o dólar também encarecendo tudo, não faltam dificuldades, né, mas estamos na torcida aí para que realmente o clima seja favorável para a safra do próximo ano. Luiz, e não é só isso, né? Temos outros elementos aí no mercado que são elementos de sustentação dos fundamentos, né? Nós temos aí as informações de problemas na safra colombiana de arábica, problemas na safra da América Central, do Honduras, um destaque, problemas na safra de robusta também do Vietnã, né? A gente está vendo um mercado que também ficou muito atento recentemente a essa queda nos estoques certificados da Bolsa de Sim. Nova York, depois teve toda a polêmica também com recertificações, né? E aqui houve aquele período aí que subiram os estoques, mas estão estoques bem mais baixos que a gente via no final do ano passado, né? E isso preocupou o mercado em relação ao aperto de curto prazo, né? Sim. Na oferta. Né, Luiz? O que você tem a comentar aí sobre todas essas questões aí também de preocupação em outras regiões aí de oferta? Sim, a gente começa a olhar o café, você precisa olhar os dados globais, né? Não, a gente não pode ficar concentrado olhando o Brasil, até algo assim, o produtor brasileiro já está muito mais profissional, né, digamos assim, e sabe que não é só Brasil. Nós somos os maiores produtores, maiores exportadores, segundo maiores consumidores, mas o café não é só Brasil. Então, todos estão de olho nas outras origens, de olho no consumo, de olho na recessão global que tanto está sendo comentado, né? Guerra na Ucrânia, efeitos pós-Covid, como vai ser o consumo ou não, como que uma recessão afetaria no consumo. Eu acredito que o consumo de café ele se mantém independente. Quem toma Verdade. café sempre vai tomar café. Talvez E por é questões. crescente, né, Luiz? É crescente. Pode se discutir a taxa de crescimento, mas vai, Sim, vai crescendo. sim, e aquilo, se no momento de recessão, talvez o consumidor ele mude um pouco a qualidade, a marca do café, ele deixa de comprar um café que ele costuma comprar mais caro, mude para o mais barato, mas ele vai continuar consumindo café. Então, acho que esse é um ponto a ser destacado, que apesar de recessão, nós temos dados históricos que o consumo dificilmente é afetado, né? Então, você tem essa questão de consumo, você tem os problemas dos demais países, mas eu acho que temos que continuar falando que, assim, a gente tem perspectivas não de melhoras na produção, mas existe a possibilidade, se observarmos uma sequência de chuvas nos próximos dias, meses, por que não teremos uma florada bonita, teremos uma safra melhor do que o esperado, né? A gente também tem que pensar e ter ideias de uma melhora, de uma possível melhora na produção, e não só desculpa, mas só pensar no lado negativo, né? Sim, Da, claro. da coisa. Porque às vezes não adianta nada tu ter um preço elevadíssimo do café se o produtor não tiver produto para vender, né? Com a quebra produtiva. Isso não é nada Exato, construtivo, né? Para a atividade, sem dúvida nenhuma, né, Luiz? exato, exato. E é Eu acho que interessante, assim, sim, pode falar. Não, eu ia dizer que a gente olhando ainda o gráfico, uhum, em que pese aí as preocupações produtivas todas, a gente vê um preço que, historicamente, né, está num patamar muito interessantíssimo, né, Luiz? Esse sim, patamar aí né, sim, é um patamar interessantíssimo, né, pro mercado internacional de café, né? sim, são preços altos, né? Se a gente olhar historicamente, se olharmos em reais, então não, não tem momentos históricos comparativos, mas lembrando que os custos do produtor também aumentaram, o Sim, sem custo, dúvida. né, a alta do dólar
mostra esse preço em reais da saca maior, mas os custos aumentaram, outras dificuldades surgiram, né? Então, é um conjunto de fatores. Voltando um pouquinho para Nova York, a gente vê nos gráficos que ele teve, tecnicamente, ele tentou formar algumas estruturas técnicas, né, que poderiam tanto mostrar movimentos de queda, como chegou a formar um ombro, cabeça a ombro. Os últimos dias depois dessa alta que você citou, que a gente vê as altas em verde, ele tentando formar uma bandeira também. Então, não só a parte dos fundamentos, mas a parte técnica e a parte macro precisam ser analisadas para a gente tentar interpretar para que lado o mercado pode ir ou não. Ainda falando sobre Nova York, essa redução dos certificados mostra e vem mostrando já há muito tempo uma procura por preços por um custo mais barato, né? Vamos dizer assim, para a origem, ou seja, eles estão usando os cafés que já estão nos estoques, já estão disponibilizados lá. Por quê? Porque desde o início da pandemia nós vemos um aumento no custo para todos. Então, para se exportar café, o custo do frete aumentou, o custo do combustível aumentou. Então, essa redução, vamos dizer assim, a níveis históricos, é baseada numa questão global também, que vem não unicamente do café, mas de custos gerais do cenário atual para o mundo, né? Certo. Luiz, sei que a gente, assim como a Terra Investimentos, Safras e Mercado, também é sempre muito cautelosa na indicação de perspectivas de mercado, né? Mas Sim. o que você acredita olhando aí para essa Bolsa de Nova York? É, tem aí espaço para sair muito desses patamares de atuação? A gente vê no gráfico, né, que o Uhum. mercado tem se manteve aí durante um bom período de tempo entre 2 e 2,20, mas aí deu essa puxada aí, né, Sim. e está trabalhando num outro patamar de atuação um pouco mais alto, né? O que você imagina? Sim, a gente observou, né, como você citou no começo, nós vimos Nova York a 240, ele buscou, em alguns momentos, trabalhou acima, foi até 242, alguma coisa assim, e voltou. Eu vejo esses movimentos, esse range, ele acompanha muito outras commodities. Me parece que, assim, existe essa resistência no 240, quando ela chega, alguns players entram vendendo, ela acompanha algumas resistências de outras commodities. Algodão teve uma alta muito forte semanas atrás, com questões climáticas dos Estados Unidos. O petróleo vinha em alta e agora a gente vem na última semana com 10% de queda. Então, aí a gente já vê uma queda do café, ele foi no 240, as outras commodities voltaram, ele voltou junto. Então, a gente está nesse range, vamos dizer assim, 220, 240. Como você citou antes, a gente estava no 210, 230, e eu acho que o mercado vai manter nessa oscilação por um período ainda, até termos uma definição de possíveis chuvas no Brasil, de uma questão, essa questão de recessão global, taxa de juros americanas, movimentação financeira daqui para lá, enfim, tudo isso afeta diretamente o mercado de café e que o torna também um desafio, porque, como a gente falou, não é só Brasil, é mundo, é fatores econômicos, é consumo, é transporte, é disponibilidade de containers, tudo isso afeta o mercado. E me parece, né, Luiz, gente que trabalha aí um tempinho aí nesse mercado, que nos últimos anos, especialmente agora com a pandemia, né? E vale lembrar que a gente ainda está vivendo esse período de pandemia, tanto que na China aí estão mantendo ainda alguns lockdowns, né? E isso existe uma Sim, preocupação muito grande sobre o efeito de. O mercado me parece muito mais, embora o produtor, é claro, fique sempre mais atento, queira que o mercado se volte mais para os fundamentos, né? sim, O mercado está ligado a essas questões aí agora
de muita preocupação com o crescimento econômico afetado pela pandemia, pela guerra, os bancos centrais dos países elevando juros e taxas de juros elevados para as commodities não é um bom negócio. Exato. Afeta dólar, né? Dólar acaba subindo contra outras moedas, isso deprecia também as commodities nas bolsas de futuros, que formam os preços que o produtor lá vai vender o seu café. Então, me parece, depois de todo esse preâmbulo, e a minha pergunta é a seguinte, que o mercado vem bem mais ligado a essas questões que fogem dos fundamentos, né, para outras Sim. questões financeiras, né, Luiz? Exato, exato. O mercado, não vou te dizer números que, vamos dizer, 60% é questão técnica, financeira, 40% é fundamento, ou é 70-30, mas o produtor tem que ter em mente isso, que o café é algo muito maior, suscetível a muitos fatores, e nos últimos 3 anos depois da pandemia, isso ficou muito maior. A gente viu o dólar subindo e o café subindo, isso teoricamente a gente aprende no livro que se o dólar sobe, Não o café tem acontece, que né? cair, não É, acontece, né? Então, os últimos 2 anos e meio é tudo novo, tá? Está tudo diferente, né? Então, quando a gente analisa, não é olhando os fundamentos é de alta, é do mercado subir, é de um consumo, como você citou, estável a um leve aumento, talvez, estoques baixos, produção baixa. Mas do outro lado, nós temos essa parte econômica, política de eleição no Brasil, tá de bem. uma guerra na Europa, de uma crise energética, onde a gente já vê notícias da Rússia cortando energia para a Alemanha, como isso pode acarretar. Enfim, são muitos fatores que também, não, se nós observarmos uma queda grande no café nos próximos alguns dias, também não será uma surpresa, porque, como você citou, mudanças econômicas, o dólar sobe, o dólar index vem subindo, o petróleo vem caindo, S&P vem caindo, outras commodities vêm caindo. Então, é um conjunto de fatores que a gente tenta chegar a uma conclusão, acertar mais do que errar, mas o café é isso. É É difícil, tá. É. Porque às vezes o os momento que a fundamentos gente todos vive. estão apontando para um lado, mas daqui a pouco vem uma enxurrada de fundo especulador comprando commodities de modo geral, e aí, Sim. né, ou Ou vendendo, vice-versa. ou vendendo, Ou vice-versa, porque ocorre um problema na Europa, esses players eles precisam sacar, vamos dizer, o dinheiro deles de algum lugar para cobrir um problema de outro, vamos dizer é, assim. Então, nas crises em 2008, na bolha é, imobiliária, a gente observou esses movimentos da sim, oscilação das commodities sem ter relação com os fundamentos das commodities. Por quê? Porque esses players grandes, bancos, fundos, eles saem, eles precisam às vezes é. cobrir outros mercados, né? É o que eu escrevo quase todo dia, que é a aversão ao risco, né? Ou menor aversão ao risco. Que o pessoal Exato. acaba tirando dinheiro de um lugar para buscar algum lugar mais Isso. tranquilo. Para a gente encerrar o nosso papo, Luiz, sempre é muito bom conversar contigo, falar um pouquinho do mercado físico de café no Brasil, como é que você está vendo? A gente, é, ainda olhando o gráfico, né, eu não tirei da tela porque eu acho Uhum. que é um bom. A gente viu no começo do mês, que foi o dia de agosto, falando de agosto, né? O mercado Sim. bateu quase bateu em 2,02, ali na parte mais baixa do gráfico aqui de agosto, ele bateu em 2,02, né? E Uhum. o mercado físico de café balançou bastante, acompanhando a Bolsa de Nova York, o Arábica, né? Os cafés de melhor qualidade, né? Então, tem muita coisa acontecendo no nosso mercado físico, mas e a gente viu no sul de Minas Gerais o preço variando em agosto aí na base de compra entre 1.280 e 1.320, né? Em alguns momentos subindo mais. Eu estou falando, o final de julho foi 1.280 no sul de Minas, café Arábica Bebida Boa, final de agosto 1.320. Enquanto Nova York, no contrato de dezembro, subiu 10%, no mercado físico subiu menos, subiu 3%. Mas os preços, é claro que não estão naqueles patamares que o produtor já viu,
né, e que animavam mais a venda, né, preço de Uhum. 1.500, se aproximando lá de 1.500. 1.500, 1.600. E o produtor sempre tem essas escadas, né, que fica olhando, né? Sim. Eu me lembro do mercado tentando chegar a 1.000 e aí depois passou longe de 1.000. Aí é claro que o produtor sempre quer ver o preço mais alto ainda, né? E tem Uhum. tudo envolvendo custo. Mas como é que você está vendo o mercado físico aí nesses patamares de agora aí, nesse período final de colheita? Bom, Alessandro, só abrir um parênteses, né? A gente está olhando o gráfico de dezembro, Nova York. Isso, Se a gente considerar 15, 20 dias, o gráfico válido seria o primeiro vencimento de setembro. Setembro isso, chegou a trabalhar abaixo de 200. isso. Estou falando do contrato de dezembro, setembro trabalhou abaixo, é Sim, verdade. eu só tô citando porque psicologicamente a gente também tem, assim como o produtor, alguns números, né, que afetam. No caso, 200 é um número, né, É, que é observado. É, com todos os participantes aqui que eu converso, a gente vê um produtor bem cauteloso, um produtor bem seguro e aguardando o melhor momento das suas vendas. É, quando o mercado cai, quando o dólar cai, o produtor não aparece no mercado, ele não vende, ele não atua, ele realmente, acredito que pelos últimos anos, apesar de todas as dificuldades, o produtor soube trabalhar, ele vem capitalizado, então ele consegue sim aguardar o melhor momento para a venda deles. Você não vê grandes movimentos, vamos dizer assim, desesperado de venda de é. produtor. Pelo Não, o contrário, produtor, eles o movimento diário é bem dosado, o produtor sabe fazer isso, tem feito média mesmo de preço. sim, Isso sim, aí, é difícil, a gente sabe, por tudo que a gente conversou nesses 20, 30 minutos, é difícil se saber o momento exato de se vender, mas o produtor vem trabalhando, como você citou, com médias, vende um pouco hoje, um pouco amanhã, segura, o mercado retorna, tem algum compromisso a ser honrado, ele tenta vender um pouco melhor, mas ele tem trabalhado muito bem, tem aguardado os movimentos. Quando o mercado cai, ou o dólar, o preço cai, como você citou, abaixo de 1.200, ele sai do mercado, ele não aparece, ele aguarda um preço melhor. E a gente vê isso, inclusive, um reflexo na bolsa na B3 aqui no Brasil, que muitos hedges são efetuados aqui. Então, quando o mercado está parado, não está saindo, a gente sabe que o produtor está quieto, ou seja, o físico não está rodando. é. E é interessante também que a gente viu bastante esse ano, até por questões da indústria mesmo, né? Acelerando compras de Conilon, né? Mudando um Sim. pouco a composição dos seus blends, de acordo com Uhum. questões de oferta, de custos que a própria indústria também enfrenta, né? Então, também do lado do comprador, a coisa tá bem dosada, né? Então, o mercado sai sempre todos os dias negociações, mas são sempre bem localizadas, pontuais, né? De acordo com necessidades de lado a lado. Exato, exato. E não só no Brasil, como no exterior também, né? Essa mudança dos torradores de começarem a usar os certificados, vamos dizer, usar de forma mais agressiva, né? A gente pegou abaixo de 1,5 milhão, estamos com 600, enfim, lá fora o número dos certificados mostra isso também, uma mudança na atuação do lado do comprador, a questão de trabalhar estoques, enfim, a questão desses custos. Então, os últimos anos é uma adaptação e um aprendizado para todos do setor, né? Tá certo, Luiz. Olha, te agradeço muito. O bate-papo ficou um pouco longo, mas podia ser ainda mais longo, porque assunto não falta Sim, no mercado de café, né, Luiz? Né? exato. Exato, Muito Alessandro, é um prazer mais uma vez participar desse bate-papo com você, com o pessoal do Safras. obrigado, Luiz. Tamo junto. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima, abraço.